Canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, o Despertar de Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Sejam vocês todos muito bem-vindos, vocês de todo o Brasil e vocês de todo o mundo. Que prazer ter todos vocês aqui. Quero, desde já, agradecer aos meus amigos que estão sempre aí me ajudando. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Em nome meu, da minha família, deste trabalho, muita gratidão pela generosidade de todos vocês. E eu quero agradecer a todos que nos assistem, independente do dia, da hora e do lugar. Muito obrigado por vocês doarem um pouco de suas atenções para este trabalho que é feito com tanto amor e carinho para todos vocês. Bom, meus queridos, estou eu de volta. Estava trabalhando, né? Mas trabalhando para vocês, lendo muitos e-mails de relatos, aprovando muitos comentários, e eu vejo o quão nós temos uma sintonia muito grande, né? E eu queria, olha só, ler para vocês a nossa amiga do vídeo do cristal ontem que eu fiz sobre o cristal. Ela me mandou uma mensagem hoje, né? E ela colocou assim para mim, agora há pouco, ela colocou: "Boa noite, Marcelo. Como vocês estão? Eu só queria relatar que após sua intervenção de ontem, a energia da casa ficou visivelmente mais leve e eu me sinto mais disposta e com mais apetite. Fiz o trabalho com o cristal cósmico, com todo o meu coração e farei novamente antes de dormir. Seu vídeo de ontem me ajudou imensamente e me fez ver a grande importância e me fez ver o seu vídeo de ontem me ajudou imensamente e me fez ver a grande responsabilidade de seguirmos firmes no trabalho com foco, humildade e neutralidade. Gratidão, amigo, em meu nome e de minha família." Sou eu que sou imensamente grato a você, minha querida. Fico feliz que você tenha sentido, né, aí a energia chegada em você, foi emanada com muito respeito, com muito amor, com muita dedicação de seres, de realmente muita benevolência que envia e chega até vocês, tá bom? Sobre o cristal, é isso daí. Usa a sua força cósmica, usa tudo que você tem, porque o poder mesmo, o ser mais poderoso que existe, nada mais, nada menos do que é você mesmo. Então vocês têm que acreditar no poder de vocês. E eu fico muito feliz. E eu recebi, gente, eu recebi no e-mail de relatos, sem brincadeira, uns 30 e-mails só sobre aquele vídeo sobre o cristal cósmico. Foi impressionante. Pessoas relatando desde o ano passado, na pandemia, até agora, que sentiram e tiveram a percepção dos aliados astrais estarem ajudando eles. E o mais interessante, o mais bacana, que muitas pessoas, e isso assim me deixa maravilhado, pegaram seus cristais. Muitas pessoas disseram: "Poxa, você falou", e aí o que acontece? Eu fiz com eu fiz com o meu cristal. Então, assim, né, se tocou que o cristal é uma reserva de energia de todos vocês, né? Cada um tem a sua reserva energética e ela é para ser usada nesses momentos, momentos de enfermidade, momentos de cansaço, momentos de depressão, momentos de angústia, são momentos em que vocês precisam reabastecer dessa energia desses cristais. Eu sou um tipo de pessoa que eu não cruzo os braços. Eu tenho uma grande propensão a grande depressão. Mas eu não cruzo os braços e eu não deixo com que ela me domine. Por quê?
Porque na realidade, se eu deixar permitir com que ela me domine, não existe mais vídeos nos canais. Não vão existir mais vídeos nenhum. E aí o que acontece? Vocês vão assistir outros canais, porque provavelmente eu vou ficar na cama deitado, triste, para baixo. Oh, meu pai, o que será de minha vida? Né? Então, não é hora de lamentar, murmurar. A depressão existe? Existe. E quem enfrenta ela? Os fortes. Porque aqueles que se entregam a ela são fracos. E nós não devemos ser fracos, devemos ser fortes, porque na verdade somos fortes. Apenas temos que descobrir como usar a nossa força interior. Somos verdadeiras bombas energéticas, tanto que os dominadores, eles são fascinados pelos bonecos tridimensionais na associação de corpo tridimensional com o espírito, o eu maior. Então, temos que acreditar. Né? Eu sou um tipo de pessoa que eu sou propenso, tenho propensão a ser uma pessoa extremamente depressiva. Isso desde criança, mas eu não cruzo os braços. Eu enfrento a realidade e eu vou para cima. E olha que eu vou dizer para vocês, o meu fardo espiritual ele é extremamente, imensuravelmente maior e mais pesado do que o fardo de vocês. Então eu acho o seguinte, que você só entrega a depressão se você realmente deseja. Porque se você não deseja, os benevolentes, nossos aliados, irão ajudar você a sair destes momentos de turbulência, tá bom? Mas olha só, aproveitando o dia de hoje, os vídeos foram tanto quanto, assim, reflexivos. Tivemos aí digamos, muitas formas, mistérios para pensar. Minha vida é essa: viver fazendo leituras energéticas, buscando ter a visão além do alcance, que não é fácil, admito, é uma coisa dificílima, mas devemos continuar tentando. E hoje nós falamos sobre sacrifícios, né? Algumas pessoas acharam que eu tô gripado, né? Não, gente, é que eu tenho rinite que fala, não é, Fabiana? Eu tenho, meu nariz é tudo fodido por dentro, desde moleque é tudo danado, é tudo engastanhado, tudo entupido, é o croix. Então, né, tô bem, tô tranquilo. E aí, o que que acontece? Minha vida é, depois que eu passei a viver no despertar de consciência, minha vida sempre é fazer leitura energética de tudo. Tentar cada vez mais não ser ludibriado e enganado aqui nesta realidade. E eu queria fazer eu queria desafiar vocês, porque eu sei que vocês são pessoas inteligentes, e eu acredito que a maioria de vocês estão já entendendo o que é o estado de neutralidade. Eu creio, eu sinto que vocês sabem o que é o estado de neutralidade. É quando nós nos colocamos numa posição neutra e nós, de uma certa forma, analisamos um contexto olhando por fora. Porque assim não somos, digamos, usados, né, manipulados. Nós conseguimos enxergar numa outra ótica, numa outra visão, numa outra perspectiva. E hoje nós falamos sobre esportes, né? Teve lá o texto muito legal do amigo que mandou lá do karatê, da menina que foi lutar com outra menina e tomou um golpe, que a lesionou muito. E nós tivemos aí muitos exemplos de esportistas que eu falei, né? Que não existem fenômenos, pessoas, atletas fenomenais. Vocês podem ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Eu, quando jovem, era igual vocês, né? Eu era flamenguista, pessoal. Eu era flamenguista, eu tirava foto com camisa do Flamengo. Eu era uma pessoa. Eu tenho camisa do Flamengo guardada até hoje.
da minha época, quando eu, né, ela conseguia entrar no meu corpo. Hoje não consegue mais, está muito longe de chegar perto. Mas, no caso, eu era flamenguista, adorava, era apaixonado por Fórmula 1. Vocês não têm noção, aqueles carros, né? Fórmula 1 parece corrida de jato, de avião a jato, mas porém com rodas. E não existe nada mais elite. Elite é dos magnatas mesmo do que a Fórmula 1. É a categoria Topper Master Plus Top do automobilismo. E eu era apaixonado, né? Demais, era fanático, vocês têm noção. Eu era super fanático, basquete da NBA. Mas a Fórmula 1 foi algo que eu era extremamente super fanático. Quando tinha corrida no GP do Japão, na madrugada, eu não dormia. Ah, vou dormir, depois eu acordo. Eu ficava acordado até passar a corrida. Quando terminasse a corrida, eu ia dormir. Eu não gostava do Ayrton Senna. Nunca me identifiquei com o Senna. Em momento algum, não me identificava com ele, embora não desmereço, né, como piloto lá, toda a sua conquista e a sua glória. Mas eu era fã mesmo, muito fã do Michael Schumacher. Eu nunca fui muito ser patriota, nacionalista na época. Eu era moleque, ou era mais tipo homem 33, 34 anos de idade, né? O Schumacher ali começou correndo na Benetton, depois foi para, né, para Ferrari e ali, né, virou uma lenda do esporte, né? Schumacher, que alguns não gostam, mas Schumacher chegou botando pressão no Senna e venceu as corridas. Schumacher foi um piloto que levou o Senna ao desespero. Isso é fato histórico no automobilismo. O Schumacher chegou com tanta pressão que o Senna desesperou, né? Isso é visível e sempre bota ali a culpa no carro, né? Sempre é o carro que é o culpado, né? Mas o que acontece? Tanto que as pessoas falam, a gente chama as pessoas no termo de Fórmula 1, assista esse vídeo até o final, você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou falar. Tanto que as pessoas que curtem o Senna é as viúvas do Senna, né? Sempre Senna vai ser o melhor, sempre, nunca vai existir igual ele, o Senna já era, entendeu? Quando o Schumacher chegou, já abafou ele, e aí a culpa sempre é do carro, o carro que não presta, para o brasileiro, né? Mas para o pessoal do exterior é um pouco diferente. E aí, ali veio o acidente com a Ayrton Senna, Senna fora de série, fora da linha, e o Schumacher veio, né, colhendo tudo. E só não colheu mais títulos porque foi burro, idiota, arrogante, presunçoso e fez tudo, fez de uma certa forma, ele fez trapaceiro, né? Senna também era trapaceiro, viu? Não era santo, não. Conheço pessoas de São Paulo que trabalhavam em Interlagos, contam muitas histórias interessantes. E para as viúvas do Senna, tem uma reportagem do Roberto Cabrini que eu me lembro que numa das corridas que o Senna não estava dando conta de acompanhar a Benetton do Schumacher, Senna estava fazendo de tudo para bular o regulamento, para usar um outro tipo de pneus, para poder ter vantagem. Ele queria burlar o regulamento. Isso tem uma reportagem com o Roberto Cabrini, o repórter, né? Ele tentava de todas as maneiras, ele queria porque queria ganhar, e ele era trapaceiro também. Aliás, quem não é desses esportes, não é verdade? Então não era o melhor, não. E ele também fazia muita trapaça, só que, né, ali muito acobertado, só os íntimos que conheciam, mas já vazou muito isso da história. Então, eu nunca fui fã do Senna, né? Meu pai gostava, eu nunca vi ele assim como um super-herói, nunca vi nem como herói. Mas eu gostava do Schumacher, achava o Schumacher, embora ele fosse cafajeste do jeito que ele era, mas ele chegou de uma maneira aonde ele veio para aquela época. Ele veio para aquela época de carros extremamente hipertecnológicos, super tecnológicos, muito mais exigentes, carros, né, de corridas que pareciam naves espaciais de tecnologia em relação aos arcaicos carros da época do Senna, do Piquet,
né? Da época do Mansell, da época os carros na época era igual ao seu carro, marcha, é só mecânica. E o Schumacher veio já na época da modernização da Fórmula 1, onde os carros eram extremamente modernos, computadorizados, extremamente eletrônicos. Então é muito parecido com o que você usa hoje, né? O que você tem hoje de carro é graças à Fórmula 1, que inventou e foi desenvolvendo em cooperação com a indústria automobilística. E acompanhei toda ali, né, toda a carreira do Schumacher. Schumacher realmente batendo todos de não tinha para ninguém. O cara era o Senna da nova geração, né? O Senna já tinha ficado para trás e mesmo que o Senna continuasse a correr, é aquele negócio, é tipo, já viu as pessoas mais velhas hoje em dia que elas são um pouco aversas e têm dificuldade a usar um smartphone ou um computador. Hoje muitas pessoas falam assim, eu não gosto muito, isso aqui não é da minha época, isso aqui é meio complicado. Eu conheço muitas pessoas que são assim. É porque é uma geração que não veio para acompanhar essa tecnologia toda. Existe muita gente assim. E com certeza o Senna ele não seria dessa geração para acompanhar esses carros super modernos. Isso são o quê? São gerações que vêm. É uma geração que supera a outra. É uma superação que supera a outra. E assim por aí vai passando. Né? Hoje tem carros que, para te falar a verdade, até eu não dou conta de dirigir, de tão eletrônicos que são esses carros ultra modernos, né? Eu nunca nem vou entrar dentro na minha vida. Então, assim, então vocês vão perceber que a tecnologia vem e ela vem com força e trazendo muitas inovações. Bom, Schumacher veio e detonou. Enquanto você viu ali o Fangio da Argentina, o pentacampeão Fangio, lá em 1900 e bolinha, Schumacher foi campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão, heptacampeão. Sabe o que é isso na história da Fórmula 1? É uma coisa, cara, assim, era impensado que um piloto poderia alcançar tamanho marco, né? Só que ele não veio colhendo isso tudo, digamos, de uma só vez, né? Uma parte foi na Ferrari, outra na Benetton, e não foi fácil, né? Ele não andou fácil. Teve adversários à altura e pessoas que brigou pau a pau na tora com ele. Tranquilo. Acompanhei tudo isso. Você sabe qual que é o erro que eu acho que o Schumacher cometeu na vida dele? Quem sou eu para julgar, né? Sou um bosta, sou nada. Mas vendo numa perspectiva espiritual, o erro do Schumacher foi querer voltar a correr na Fórmula 1. Mas por que você está falando isso, Marcelo? Qual que é a sua, cara? Eu vou tentar fazer você entender uma coisa muito interessante. Até vou tirar meus óculos, que eu estava lendo, estava com dor nos olhos. Vamos lá. Vamos fazer uma linha de raciocínio. Uma pessoa que chama muito a atenção, os holofotes, uma pessoa que está sempre em evidência, uma pessoa que se torna referência, ela chama para si energias ou não? Ela atrai energias para si ou não? Ela atrai. Quanto mais notório a pessoa for, quanto mais fantástica a pessoa, entre aspas, for, ela chama energia para si. Ela é uma grande acumuladora de energia, porque todos vão olhar para a pessoa a idolatrando, a venerando, certo? Tranquilo? Pois bem. Então Schumacher ele se tornou uma pessoa com grande, digamos, com grande absorção energética. Mas você não está entendendo o que eu estou querendo te dizer, cara. Mas, tipo assim, uma camada de absorção energética, uma coisa, um nível estratosférico. Porque o cara passou a ser idolatrado e venerado em todos os cantos do mundo. E do esporte mais elite que existe,
O esporte mais elite do planeta é a Fórmula 1, onde estão as grandes marcas de carros, né? Mercedes, temos aí Renault, temos os carros que Fórmula 1 sempre passou todos, já tivemos BMW, Honda, então tudo que é de bom e melhor, tem a Ferrari, tudo que é de bom e melhor em matéria de automobilismo ou carros, indústria automobilística, passou nas mãos da Fórmula 1. É a elite da elite ali. Tranquilo. Então o que acontece? Olha, às vezes você se dá tão bem na sua vida. Olha como que, digamos, vamos fazer uma linha de raciocínio. Você faz um acordo astral com algum tipo de ser. Ele fecha contigo. Porque tem muitos artistas que não morrem. Tem muitos artistas que ficam bilionários, milionários, famosíssimos e morrem famosos. Por exemplo, um que vai ser assim, o Paul McCartney. O ex-Beatle Paul McCartney vai morrer na glória, né? Então tem muitos artistas que fazem pactos, mas esses não morrem. Não morrem. Eles terminam o pacto deles, eles simplesmente saem de cena. Por exemplo, o Paul McCartney era considerado quase um deus nos anos 60 e 70. Nos anos 60. Os Beatles era a sensação mundial. Não existia uma banda neste mundo que não imitava os Beatles. No vestir, no jeito de ser. E muitas pessoas acham ruim, mas os Stones, Rolling Stones, quem bancou os Stones no começo da carreira foram os Beatles. Porque os Stones era uma banda regionalzinha inglesa apenas, mas foram os Beatles que bancaram os Stones para eles aparecer, explodir e virar lenda também. Né? Gosto muito de Rolling Stones. Adoro o Mick Jagger, as músicas que o Mick Jagger interpreta. Acho fantástico os Rolling Stones. Então, para vocês verem, né? O Paul McCartney, os Beatles eles eram venerados, só que passou o contrato, os Beatles acabaram e eles ficaram, digamos, cada um fazendo a sua parte e fazendo novos contratos. Mas, digamos, hoje o Paul McCartney hoje o Paul McCartney vive do passado e com algumas músicas aqui e outra ali, mas ele não está mais nos holofotes como um dia ele esteve nos holofotes brilhando como na época dos Beatles, porque foi um contrato, acabou o contrato, e assim são as bandas, por exemplo, os Guns N' Roses, né? Eu adoro Guns N' Roses. Guns N' Roses foi um fenômeno dos anos 90, mas quando acabou o contrato dos Guns N' Roses, cada um tomou seu rumo e já era. E os Guns N' Roses aí vivem só de passado praticamente. E assim são com muitas bandas que vivem de passado. E muitas bandas aí não tem mais a popularidade que teve num tempo de auge. O tempo do auge é o tempo do contrato. Muitos ali pagam com a própria vida, muitos morrem, mas em muitos casos, muitos não morrem diretamente ligado aos artistas, mas um parente morre, uma esposa morre, um filho morre, ou o filho de vários deles morrem, entendeu? Ou seja, de avião, ou um guitarrista, né? Por exemplo, Ozzy Osbourne tinha um guitarrista, acho que é Andy Rhodes, que idolatrado, era digamos, seria ali um endeusado, né? E ele morreu ali acompanhando o Ozzy Osbourne. Aí você pode pensar, pô, será que, cara, ou algum produtor que produziu o Ozzy, ou sei lá, até o próprio não jogou o Randy Rhoads na reta? Vou citar para vocês o Metallica, né? Metallica é uma banda lenda. Então, temos o Metallica, todo mundo chora, né? Todo mundo chora a morte acho que é Cliff, esqueci o nome, hoje eu li tanta coisa de relato, Cliff Burton, uma coisa assim, esqueci, que foi um baixista. E muitos falam, olha, aquele lá vai ser o eterno contrabaixista do que? Do Metallica. Esqueci o nome dele, me perdoe aí os metaleiros aí, que Marcelão ficou devendo nessa, né? Então, esse eu acho que é alguma coisa, Cliff Burton, coisa assim. O cara morreu, né? E na época que a banda já estava assim, ó, decolando e alcançando voos altos. Então, geralmente, morre um músico, mas não é qualquer músico, não. É um músico de expressão dentro da banda. Quando não morre dentro de uma banda, morre um componente, ou se não morre uma esposa, morre um filho. Sempre é assim. Esse é o sistema espiritual cobrando.
tá? Mas aí o que acontece? Então, muitas pessoas, muitos artistas fazem muito sucesso. Eles explodem naquele momento. Mas aí o pessoal fala, né? Passou a época deles. É porque o contrato deles era só para aquele período e o período acaba e eles vão viver do que ficou, do que aconteceu ali. Mas nunca mais voltarão a estar no auge, né? Vão ser respeitados, mas o tempo é de outros. Outros contratos se fazem e outros artistas estão explodindo, virão explodindo no auge, como por exemplo, tínhamos a época da Madonna, né? A Madonna na minha época, pô, era uma sensação, ela detonava, mas hoje Madonna não é ninguém, né? Só para os fãs dela que vivem do saudosismo. Hoje nós temos bandas como o BTS. Fiz um vídeo sobre o BTS, sobre o Jungkook, sobre o sacrifício de Jungkook, tá nos canais. Então vocês vão vendo que gerações substituem outras gerações. E o modo de coletar aquele na qual é ofertado nos pactos e acordos que é ofertado é muito diferente. Por exemplo, na Fórmula 1 pode ser uma equipe e um piloto que morre. A equipe lá, sabe-se lá quem deles fizeram alguma coisa oculta e pôs o do piloto na reta. Tá? Isso pode acontecer. Mas, falando em equipe pôr na reta, eu queria fazer uma suposição, porque é assim que eu tenho que me comportar. Eu tenho que me comportar direitinho, senão o bicho pega pro meu lado. Eu queria fazer uma suposição. Queria convidá-los a viajar na maionese comigo. Vocês topam? Vocês topam entrar no mundo maravilhoso do Marcelo? Na viajada da maionese? Porque tem que ser assim, né? Então vamos lá. Bom, Michael Schumacher, ele foi um cara que conquistou 7 títulos de corrida de Fórmula 1, campeonatos. E, cara, até ele não existia ninguém que tinha feito isso. E o cara, pro tempo dele, ele foi mestre. Ele foi mestre. Até o dia que ele parou, porque na realidade eu sinto e eu creio que o contrato dele havia sido encerrado. Então, por isso, era hora de pendurar as botas, né? Que geralmente eles andam com botinha e aceleram com botinha. Em vez do cara ficar quieto na dele, em vez do cara viver a vida, ficou bilionário, sei lá, vive só de turismo, vai viajar. Mas já viajava, Marcelo, viaja mais. Vive a vida, rapaz, não faz mais nada. Curte a vida, então, né? Aí viva no mundo a lazer. Não. Aí vem aquele telefonema: Hello, Mr. Michael, this is Steve. Would you like to return to the races? Será que você não gostaria de voltar para as corridas? Oh, my friend. Oh, I can't believe. Não consigo, oh, meu amigo, eu não posso acreditar. Voltar para as corridas? Yes, man. Né, eu vou falar, tipo assim, inglesado, porque eu não sei falar o sotaque alemão. É isso aí, man. Quem pagou para você entrar na Fórmula 1, man? Mas quem pagou para entrar na Fórmula 1 foi a Mercedes. Pois é, a Mercedes pagou o seu debut. Você foi debutante pela Mercedes, ela, ó. É. Ela investiu grana em ti, brother. Mas muito din-din, não foi pouco, não. Você só entrou nessa categoria porque eles acreditaram em você, mas eu estou de boa, eu acho que eu não sei, cara, eu já ganhei 7 títulos mundiais, minha vida, minha conta bancária não cabe mais de dinheiro, agora meu negócio é Dubai, skydive em Dubai, só ficar fazendo eventos, cuidar dos meus cavalos, porque agora eu veio countryman, né, eu sou cowboy, não, cara, você precisa pagar a Mercedes o que eles fez por você. A Mercedes precisa de você. Venha ser piloto para a Mercedes e retribua o que um dia ela fez a você. E ele disse: tá bom então, né? Eu não posso ser ingrato, já que a Mercedes quer voltar para a Fórmula 1.
Então tá bom, eu vou ajudar ela, porque eu sou o heptacampeão mundial Michael Schumacher. Michael Schumacher. Beleza. Schumacher vai e volta, né? A visão que eu acompanhei tudo isso, eu fui analisando, falei, pô, Michael, tu vai se fuder, cara. Falando comigo, pra dentro de mim mesmo, que eu era super fanzaço. Pô, se eu fosse tu, Michael, não mexia com isso não, cara. Tu vai se dar mal, brother. Tu já é a lenda. Tu já tá consagrado. 7 títulos mundiais. Vai ser quase impossível alguém bater isso. Os grandes especialistas de corrida, de automobilismo, pilotos, campeões falavam, olha, ninguém mais vai ser campeão desta maneira, com tantos títulos um atrás do outro. Isso era extremamente pouco provável, porque eles viam uma coisa extremamente anormal. Mas consciência bateu no German Man e ele falou, vou ter que dar uma força, né? Os caras me ajudou no começo, eu era pobre e pagou para mim ter minha estreia na Fórmula 1, então eu vou ajudar a Mercedes. E a Mercedes que, gente, ó, há muitos e muitas décadas não tinha um carro de corrida. Tinha motor, fornecia motor, mas fornecer motor não é você ter um carro, uma equipe com, né, o seu nome. Fornecer motor, eles são fornecedores, eles não são equipe, é fornecedor, apenas fornece, vende motor. Pois bem, montaram a equipe Mercedes. Eu vou dizer para vocês, meus amigos, como a Mercedes era ruim. Ah, meu pai! Nico Rosberg, Michael Schumacher. A Mercedes tomava pau para tudo quanto é lado. Carro médium. Carro médium. A Mercedes era fraquíssima nos seus 3 primeiros anos, aonde o Schumacher fez um contrato de 3 anos, se eu não me engano, é 3 anos com a Mercedes. Para a Mercedes vir para a Fórmula 1 e montar uma equipe, porque tinha na Fórmula 1 uma equipe chamada a equipe Brown. A equipe Brown era a equipe do Ross Brown, que era um inglês. E o Ross Brown, ele era, ó, vamos começar a prestar atenção. Caderninho e papel e caneta aí. Vamos pegar o caderninho, papel e caneta agora. Agora que o bicho pega. Ross Brown conheceu o Schumacher na Benetton, em 1993. E dali, o Schumacher foi bicampeão na Benetton. Aí depois, Schumacher foi contratado em 96 pela Ferrari. E o Schumacher foi campeão pela Ferrari. Só não foi mais porque foi burro. Mas foi multicampeão pela Ferrari. E o Ross Brown estava ali junto com o Schumacher. Como se fosse ali, eles veio desde a Benetton. E o Schumacher aposentou na Ferrari e o Ross Brown saiu fora. E o Ross Brown foi convidado pela Mercedes. Ross Brown montou uma equipe, que era a equipe Brown, na qual o Rubinho e o Jenson Button correu. Só que foi uma equipe de um ano só. Ross Brown teve essa equipe. Presta atenção, presta atenção. Eu vou voltar um pouquinho. Em 1993, Ross Brown, inglês, Ross Brown, começou a trabalhar com Michael Schumacher na Benetton. 94, 95, Michael Schumacher com Ross Brown junto. Ali na Benetton foram campeões. Schumacher foi para a Ferrari e levou Ross Brown. E Ross Brown foi com Schumacher. E foram campeões em sequência. Não tanto porque fizeram as cagadas. Schumacher cagou o pau. Beleza, mas foram campeões, chegou a 7 campeonatos. Michael Schumacher, ele se aposentou da Fórmula 1. Porque ele não quis mais correr. O Ross Brown saiu fora da Ferrari. Não, o Ross Brown ainda
se não me engano, ou ele saiu fora da Ferrari, eu estou até falando a memória, ou ele continuou por 1 ou 2 anos. Acho que ele saiu. Quem continuou foi uma outra pessoa, Jean Todt, que era o chefe de equipe. Então, o Schumacher sai fora e o Brown também sai fora. Só que a equipe Honda, na Fórmula 1 teve uma equipe chamada Honda. A equipe Honda era... Enquanto a Honda é um carro top, maravilhoso, na Fórmula 1 era um dos carros mais ruins que tinha. A Honda nunca fez bosta nenhuma na Fórmula 1, você vendeu alguns motores para as épocas arcaicas, mas a Honda como equipe era um dos piores carros da Fórmula 1. Tá? Ou a equipe que foi ruim foi a Honda. Beleza. A Honda falou, não, nós não dá conta disso aqui não, isso aqui é competição demais, isso aqui é muito pra gente, nós vai cascar fora, põe a equipe Honda para vender que a gente não dá conta dessa estrutura de Fórmula 1 não. Aí o Ross Brown foi lá e comprou a Honda e montou a Brown GP, Brown Grand Prix, Brown Grand Prix. Tá bom. Ross Brown montou. Agora, aí vem uma coisa que nunca aconteceu na Fórmula 1. Presta atenção nos detalhes. O Ross Brown falou assim, pô, a Honda tá vendendo equipe, peraí. Eu quero comprar essa equipe, eu vou montar a equipe Brown, vou pôr meu sobrenome, Brown. E uma coisa que aconteceu é que o Ross Brown, ele montou um carro. Porque quando você monta uma equipe na Fórmula 1, cara, você arrasta por décadas, anos, até fazer esse carro conseguir andar na Fórmula 1. A Honda, quem aí não é fã de Honda? Quem aí não sonharia em ter um carro Honda, né? Um Honda Civic. Honda é sinônimo de carro de hiper qualidade. A Honda não deu conta da Fórmula 1. Era um péssimo de um carro. A Honda não conseguiu pôr uma equipe competitiva na Fórmula 1. Para vocês verem, hein? Honda não teve carros bons na Fórmula 1, não deu conta de fazer carro na Fórmula 1 que se fossem carros para ganhar vitórias e campeonatos. Ela não teve, digamos, estrutura e força e também nem grana para chegar causando. Porque a Fórmula 1 é o esporte da elite, da elite, da elite, da elite do automobilismo. Beleza? A Honda disse, olha, Fórmula 1 não dá pra gente não. A gente não dá conta disso daqui não. Isso aqui esses carros é outro nível. Né? Deixa a gente fabricar nossos carrinhos de rua mesmo, e o pessoal comprar. Honda e Fórmula 1 é só se nós fornecer motor. E os motores da Honda aí não foi lá grande coisa depois que eles voltaram. Então a Honda era bom no passado, quando era o Senna, era o motorzão, né? O motorzão normal, mas passando para a tecnologia eles não deram conta. Então sempre foi Ferrari, né, McLaren, essa equipe de Fórmula 1. Beleza. Então a Honda não deu conta da Fórmula 1, cascou fora. Você tá louco, você quer gastar dinheiro demais. Isso aqui não vai dar conta, não. Isso aqui é uma competição dos infernos, tecnologia, você tá louco, de alienígena. E a Honda vendeu a equipe, o Ross Brown, o amigo do Schumacher, comprou o quê? Ali a equipe e pôs Brown. Pois bem, o que a Honda não deu conta, o Brown montou um carro no ano seguinte. Bom, ele chamou os engenheiros dele, montaram um projeto, e o carro, ninguém conseguia bater o carro do Ross Brown. Ferrari não conseguia. Ninguém conseguia bater o carro do Ross Brown. Mas foi a equipe só de um ano. A equipe fez tanto sucesso, o Rubinho correu nela com o Jenson Button, que o carro da Brown, ninguém conseguia entender o que eles fizeram. Que nem a Honda, que é o Império, conseguiu montar um carro, mas o Brown conseguiu. E o nome Ross Brown ele vai ali, monta uma equipe e é campeã de construtores, que é campeão por equipe e campeã de pilotos, com Jenson Button. Cara, surreal. Isso nunca aconteceu na Fórmula 1. Estamos falando de coisas surreais. Quando Ross Brown estava com o Michael Schumacher, Schumacher chegou a 7 títulos, isso era impensado.
Ah, mas se o Senna tivesse vivo, não esquece o Senna. O astral tirou ele de cena porque ele nunca será, ele nunca iria ser. Não era o pacto, não era o acordo dele. Não era para isso que foi feito para ele. Então, ele só astralmente mereceria aquilo que ele conquistou e tchau. Só que o Brown montou a equipe foi campeã. Isso é tipo assim, é surreal. É surreal. E aí ele vai e vende a equipe Brown, que foi campeã de construtores e campeã de pilotos. E vendeu para quem? Para a Mercedes. A Mercedes queria voltar para a Fórmula 1. A Mercedes queria voltar para a Fórmula 1. Vão anotando os dadozinhos aí. Tranquilo. Passou-se o tempo, né? A Mercedes falou: olha, Brown, a gente vai comprar a equipe, vamos trazer a Mercedes, mas você, Brown, vai ser o nosso diretor esportivo. Precisamos de você, hombre. E ele disse: beleza, você, tranquilo, mas eu quero chamar um parça meu. Hello, Michael! E aí, foi o que eu contei agora há pouco no vídeo. E o Michael Schumacher, pô, mas o Brown é meu brother, tava comigo, ganhei tudo com o Brown. Tem a questão que o Brown me ajudou a ganhar praticamente 7 títulos de Fórmula 1. É meu brother parceiraço. Meu brother nível Master Hard Plus Top. E tem a Mercedes que pagou para mim entrar na Fórmula 1. Eu era pobre, pô. Eu era pobre. Patrocínio não dava. A Mercedes bancou uma nota preta para mim. Como é que eu falo não pros caras? Pô, né? Tá, eu volto. Vou ajudar a Mercedes, né? A Mercedes merece retornar. Depois de, se eu não me engano, a Mercedes, a última vez que correu na Fórmula 1 foi nos anos 60. Pô, montaram a estrutura da Mercedes. E era ruim o carro. Não teve a magia da equipe do Brown, não. Não teve a magia da equipe do Brown. A Mercedes era um carro fraco e ruim. Nos seus 3 primeiros anos, que são dos contratos do Schumacher, foi muito ruim. Um carro que eu vou dizer para vocês, não era um carro competitivo. Tava parecendo o carro da Honda. Quando a Honda desanimou, falou: pô, tô saindo fora da Fórmula 1. Tá é doido, isso aqui é coisa de doido. Tô cascando fora, não tem gasto demais nisso daqui. E o carro da Mercedes, ele estava, de uma certa forma, mais ou menos assim. Ruim. Só tinha beleza. Não era um carro campeão. A Mercedes rescindiu com o Michael Schumacher, né? Pô, não vamos rescindir. Foram lá, o Schumacher até queria correr mais, porque tinha passado melzinho na boca dele. Cara, assim, quando acaba seu contrato, cara, você volta outro. O Schumacher, ele era de longe o Schumacher do contratão dele astral mesmo, que ele chegava botando, trincando e arrebentando tudo. Ele era de longe o melhor piloto, ou se. Nossa, sabe assim, quando o cara se faz, pô, o que foi? Será que é a idade? O cara ficou velho, o cara desaprendeu um pouco a pilotar. O que aconteceu? O cara não consegue entender os carros de hoje, não. É porque o contrato dele encerrou-se lá na Ferrari. Aquela lenda acabou lá. A época dele passou. Entendeu? Como foi dos Beatles, passou desses artistas. Só que o que? Alguém ligou, falou: vem que a gente precisa. Só que será que precisa mesmo? Será que você precisaria de um piloto que, se eu não me engano, acho que ele tinha 40 anos já? De um piloto velho? Será que você não poderia pegar pilotos mais jovens, experientes, melhores em reflexo, melhores em condicionamento físico, e botar nesses carros e falar: ó, senta o pau, mostra serviço. Quem mostrar serviço aí vai estar com vaga garantida. Mete a lenha, quem for bom. E os jovens são cheios de gás, cheios de energia. Certo? Mas pegaram o vovozão, o tiozão, que não era mais aquele Schumacher. Ele correu por 3 anos e ele foi de longe aquela pessoa que ele era. Mas o nome em si é o peso, né? Ele acumulou grande capacidade de energia nele, uma coisa monstruosa energética.
monstruosa energética. Pois bem, então eles falaram, Michael, muito obrigado, mas nós vamos colocar um piloto novo, o Lewis Hamilton, da McLaren. O Lewis Hamilton, ele vai pilotar no seu lugar e você segue o teu rumo. Schumacher tinha passado doce na boca da criança, né? Devia ter deixado ele quieto. Ele quis até procurar outras equipes para correr, mas o cara falou, não, não quer não. E aí ele voltou para a vida dele. E começou-se a Fórmula 1. Agora eu vou contar um longo período de tempo mais resumido para vocês entenderem aí o pulo do gato. Isso eu observando e vendo tudo isso. Num belo dia, o Michael Schumacher sofre um mega acidente de esqui. Ele que gostava de esquiar, ele era acostumado, morava na Suíça, e eles falam que o Schumacher praticamente ele foi, tipo assim, você tá esquiando, você fala, pô, tem uma rocha ali, deixa eu passar no meio das rochas para ver aonde eu vou. Bom, a pessoa, mais pela experiência, por tudo que vivenciou na vida, ela, com tudo que ela sabe, piloto de corrida extremamente renovado, o cara não vai arriscar passando em meio a rochas ou se arriscar a morrer, né? O cara não é burro, o cara é hiper mega inteligente. Mas as investigações concluíram que sabe-se lá o porquê, por que ele quis ser tão radical e passar próximo àquelas pedras, perdendo o controle dos seus esquis, caindo, batendo a cabeça numa rocha, numa pedra, rachando o seu capacete e chegou a quebrar a cabeça ao ponto de sair até um pouco de massa encefálica para fora da cabeça. Abriu, deu exposta na cabeça. Cara, muito surreal tudo isso. Muito mal explicado. Por que o cara iria se arriscar assim? Será que ele era tão burro? Será que simplesmente ele não conseguiria entender, pô, esse trajeto aqui não é sábio que eu desça? Com toda a experiência de velocidade, de corridas dele, será que ele simplesmente... Mas a investigação, de modo tridimensional, ela observa e ela enxerga. Ela enxerga pelo seguinte fato. Pô, ele praticamente ele arriscou demais, parece quase um suicídio. Porque isso é muito lógico que ele fez. Então ele quis... Deduzimos que ele quis correr esse risco, ele quis arriscar e se deu mal. Tá bom? Pois bem, algumas pessoas acreditam que ele nem morreu. Não, tem algumas pessoas acreditam que nem ele está vivo mais. Muitos acreditam que ele morreu, mas por contrato de vida de patrocinadores, que tem contratos de patrocínio vitalício. Então, por alguns contratos, a família simplesmente deixa quieto, como que talvez ele está recebendo ali, eles estejam recebendo este dinheiro. Né? Muitos acreditam que Schumacher não morreu há muito tempo. Alguns acreditam que ele está vivo, mas em estado vegetativo. E paira-se um grande mistério que leva em revolta a maior parte dos fãs dele e fãs da Fórmula 1, que gostariam de ver o grande piloto, né, em estado de recuperação ou como ele está. E a família abafou tudo. Tranquilo. Isso é um mistério. Alguma coisa está misteriosa nisso. Fechou? Fechou. Só que, olha que coisa mais, olha que coincidência mais avassaladora. O Schumacher, aconteceu isso com ele, e a Mercedes se tornou o carro mais imbatível da história da Fórmula 1. Não tem. Ela, que vinha com aqueles carros mequetrefe dela, medianos, passou a ter o carro mais imbatível da história da Fórmula 1. Que ninguém consegue superá-los.
é uma discrepância, é uma diferença tão monstruosa. E isso ainda estando Ross Brown no começo dessa grande triunfo que ela começou. E eu só analisando, eu olhando aquilo, putz, velho. Que milagre, né? Parecendo um milagre que o Ross Brown fez na... Pegou uma Honda que já estava totalmente frustrada, e aí o Ross Brown, ele simplesmente ele vai, pega, monta um carro dele, ganha tudo e vende para a Mercedes, e a Mercedes não consegue fabricar o carro que o Ross Brown tinha feito, mas o Ross Brown era ali um diretor da Mercedes esportivo, mas aí acontece essas coisas de ruim, o Schumacher se lasca todo, e de repente a Mercedes milagrosamente se torna o carro mais imbatível, e eles estão tentando derrubar essa equipe. As outras equipes já tentaram entrar com recursos na Federação Internacional de Automobilismo, tentam diminuir. A própria Federação Internacional de Automobilismo tenta criar limitações nos carros para poder equiparar a Mercedes. É assim, ó, a Mercedes é isso aqui, o segundo lugar do carro vem assim, os outros vêm lá no chão. É uma diferença brutal. E entrou-se o piloto Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, se você fosse olhar para o modo tradicional, existiriam outras opções para estar no cockpit ou ali no assento da Mercedes, né? Tínhamos o piloto alemão deles, tetracampeão mundial, Sebastian Vettel. Pô, o cara é 4 vezes campeão mundial, vamos jogar na Mercedes, pô, nada mais perfeito e lindo do que termos um piloto alemão multicampeão na equipe. Multicampeão é a supremacia alemã. Mas colocaram o Lewis Hamilton. E o Lewis Hamilton, ele é assim com a galera dos Estados Unidos lá, as grandes pop stars, do meio dos pop stars. Ele não é um piloto de corrida, ele é um pop star. E uma coisa engraçada que eu percebi que o Lewis Hamilton, gosto do Lewis Hamilton, tá? Não tem nada contra, sou fã também. Sou fã, andou bem, eu sou fã, tá bom? Se você reparar nas mãos do Lewis Hamilton, as tatuagens ocultas e de significados ocultos, alguns vão falar, mas ele tem um Metatron, Tetatron, Cacetron, né? Ele possui tatuagens de ocultismo e Illuminatis nas mãos. Eu te pergunto, qual piloto, aonde é que o piloto trabalha? O piloto ele trabalha com as mãos e os pés. Os pés ele estipula ali a velocidade do carro e a frenagem, mas guiar, fazer o carro andar é com as mãos. E nas mãos dele parecem já serem consagradas símbolos ocultos e símbolos iluminatis, que são coisas ocultas. Os esotéricos, os espiritualistas, cada um inventa uma história, né, para justificar. Mas ali em suas mãos, ele que é da galera lá, dos pop stars dos Estados Unidos, né, só anda no meio dos pop stars, e ele é assim também com aquela galera da NBA, né, temos o LeBron James, lá o Kobe Bryant, que, né, morreu, caiu de helicóptero, explodiu ele, a filha dele. Vou fazer o vídeo em breve, só falta eu gravar, já está tudo separado da Mamba Negra. E aí o que acontece? O piloto Popstar entrou na equipe e com os seus símbolos que ele foi tatuando, símbolos, e em suas mãos ele tem o símbolo, os símbolos iluminatis, ocultistas em suas mãos. Aí vem um tentar explicar, não, vocês não sabem um terço da história, porque eu também não posso, eu tenho que ser poético em falar, eu não posso ser, digamos, de uma certa forma opressor na fala, eu tenho que ser poético, vocês têm que ver o meu lado também, senão eu me ferro grandão, né? Então eu fiquei observando aqui e falei, caramba, velho, as mãos do cara é consagrada, rapaz. Além do carro ser imbatível, e uma coisa, o Lewis Hamilton, né, Hamilton, ele tinha sido só campeão que ele ganhou do Felipe Massa, que estava na Ferrari. E ele só ganhou na cagada. Ele ganhou em cima das merdas que a Ferrari fez e dos erros que o Felipe Massa fez. Se a Ferrari não tivesse errado tanto,
e o Massa também não tanto, não dava para o Lewis Hamilton ser campeão do mundo de Fórmula 1. Então, pegando as cagadas da Ferrari e os próprios erros do Massa, era para o Felipe Massa ter sido campeão da Fórmula 1 naquele ano. Mas o inglês parece que tem o sangue forte. O sangue não, o santo. Parece que o santo do inglês é forte. O santo dele, né, é forte. E aí ele foi campeão. Mas era só aquilo. Campeão da Fórmula 1. Levaram um campeão. Olha, poderiam. O que seria mais óbvio para vocês? Até em matéria de patrocínio. Você pega uma equipe alemã, poderosíssima, super famosa, e traz um piloto 4 vezes campeão mundial alemão. Pô, cara, isso é a coerência da glória eterna. Isso seria a coisa mais fantástica. Os patrocínios, e a Alemanha é muito rica e poderosa financeira, você teria os melhores, os mais poderosos patrocínios para sua equipe, para o seu piloto. Seria o casamento, a junção perfeita. Um piloto alemão 4 vezes campeão e a equipe, mas ele tinha contrato com a outra. Não, é só a outra. Eles têm grana para reincidir, quebrar, pagar multa e trazer o cara e montar a estrutura da glória. Mas não fizeram. Veio o inglês e o inglês era apenas um campeão de Fórmula 1. E aí ele começou. Bicampeão, tricampeão pela Mercedes, tetracampeão, pentacampeão, hexacampeão e o mais improvável que ninguém mais acreditaria que iria acontecer, aconteceu. Ele igualou em número de títulos o Michael Schumacher. Sim, aquele que sabe-se lá se já morreu, já virou pascucuia ou está vegetando em algum lugar. O improvável se tornou realidade. E ele, com a equipe, mas vou falar para vocês, qualquer piloto que pilotasse o carro alienígena da Mercedes seria campeão. Não é mérito do piloto Lewis Hamilton, o mérito é do carro mesmo. Manda um piloto bom, ali pilotar bom, que vira campeão também. Não é piloto medíocre como o companheiro dele é de equipe hoje. Pega um piloto bom e o carro anda. O carro é sensacional, é extraordinário. E com isso ele conseguiu chegar lá. É heptacampeão de Fórmula 1 mundial. Quebrou os recordes de Schumacher e parece que talvez esse ano se torne octacampeão, 8 vezes campeão mundial. E Hamilton, cuidado, hein? Cuidado. Presta atenção, você que não sabe se corre ou se fica, já começa a pôr suas barbinhas de molho. Porque só a geração energética que você está acumulando para si, cuidado, para você não virar moeda de troca por alguma coisa no futuro. Assim como eu comecei a analisar, eu pensei, será que o Schumacher não caiu numa armadilha? Porque pegaram ele pelo mental, pelo consciente, pela consciência, entraram na mente dele e fizeram ele, depois que... Ele poderia ser como o Paul McCartney, tá aí vivendo, né, bem e vive da fama do passado, mas praticamente é quase um peso morto. E aí você fica vendo esses artistas que vivem do passado, porque os seus contratos de auge e glória acabaram. Poderia estar o Schumacher agora vivendo a vida dele comumzinha, tranquilo, e o tempo dele passou, mas quem será que poderia estar por trás disso? Vocês conseguem levantar alguma desconfiança? Quem poderia ser alguém que poderia ter... Bom, isso é a minha paranoia, isso é minha viajada na maionese, isso é, digamos, né, a minha loucura, esquizofrenia do Marcelo. Mas quem poderia ter usado o Schumacher como moeda de troca ou, digamos, de sacrifício para algo maior, muito maior que o Schumacher? Hein? Ah, tá, então deixa quieto. E aí vocês vão perceber... Ah, tá, esqueci de falar para vocês, me desculpem. O Ross Brown se tornou
o chefão da Fórmula 1, não o dono da holding. Holding é o grupo que comprou a Fórmula 1, mas ele é o número um. Ele é o cara que ele fala pro dono. O dono falou: ó, Rosa, eu quero que aconteça isso na Fórmula. Ele chega: ó, o dono mandou falar assim, 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 assado. Ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo e cala a boca. Ah, tá. Ele não se tornou mais um digamos, ali um diretor esportivo. Ele se tornou só o diretor técnico da Fórmula 1 inteira. Anda com a camisetinha branca, F1 no bolso, pranchetinha, e ele fala com o dono da Fórmula 1. Ele não fala com o chefe de equipe, dono de equipe da satisfação, ele dá para o dono, para os CEOs da Fórmula 1. Então, é tipo assim, é um cargo que, poxa, é top dos top dos tops. Ele responde só para o dono, só para holding, que é a estrutura, a equipe. O Ross Brown, né, que também já tá para, digamos, para sair fora da Fórmula 1, ficar mais na dele, mas simplesmente já há algum tempo, né, ele é o cara que ele seria o diretor da Fórmula 1 ali, ele responde só para os donos mesmo, os mandatários da marca Fórmula 1. E aí você fica imaginando como é as coisas, né? Eu, dentro da minha mediunidade, dentro das minhas leituras energéticas. Isso fez eu desgostar muito das coisas. Porque conforme eu fui entrando no estado de neutralidade, conforme eu fui entrando no estado de busca e de sinceridade, eu comecei a enxergar isso aí, comecei a perceber. Fui aprendendo o que é o mundo, o que é você almejar a glória e o sucesso, e também talvez as más amizades, né? Porque quem vê cara não vê coração, quem vê cara não vê coração, e muitas, mas muitas vezes, para vocês terem uma ideia, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, às vezes você ama uma pessoa, põe a mão no fogo por aquela pessoa e às vezes ela não é aquilo. E eu não me excluo até disso. Porque um dia muitas pessoas falaram, eu achava que o Marcelo era isso, assim, o cara não curtia a energia do Marcelo, não. Esse cara, para mim, é muito denso, ele é do capeta, do demônio, ele é o Satanás praticamente em pessoa. Não vou te julgar. Mas eu falo para vocês, eu procuro ser sincero, falo palavrões, sou bem descachado, pornográfico, sou uma bosta. Mas o que vocês podem ver pior em mim? Se os meus defeitos eu deixo bem aflorados para vocês verem, para falar assim, ele era hipócrita, ele se passava de santo. Nada, me passa até por um troglodita na internet. Mas eu prefiro ser assim, porque eu vou fazer você quebrar dentro de você muitos preconceitos pré-definidos que você só segue se você vir aquilo como um padrão. Então, eu estou despadronizando você, essa é a verdade. Então, assim, isso é a minha vida. É isso que eu passo na minha vida, sabe? Quando eu começo a gostar de algo, eu me fodo. Falo, pô, me fudi, cara. Não era o que eu estava pensando. Mas que desgreta, velho. Eu sou muito macumbado mesmo. Na hora que eu começo a pegar gosto, eu vejo que não é bem como eu estava vendo. Aí eu já desencanto. E quando eu desencanto, já era. Se eu desencantar, já era, meus amigos. Já era. Quer nem saber mais. E foi assim a minha vida toda. Foi assim com o Flamengo. Foi assim com. Às vezes eu brinco, né? Faço gozação, sou muito brincalhão. Mas foi assim com o Flamengo. Foi assim com a NBA. Foi assim com a Fórmula 1. Então você começa a ser neutro. Porque você fala, pô, eu não quero viver isso e ver essas coisas e ver coisas banais que. Tipo, uma pessoa comum vai falar, pô, você é louco, você é esquizofrênico, maluco? Não. Eu vejo além do alcance. A visão do além do alcance que eu disse nos outros vídeos. Então, eu coloquei para vocês muitos fatores para vocês analisarem como é o mundo, como são as pessoas que aproximam de você. Cuidado com o que você busca e você almeja. Nem todo mundo que chega perto de você e fala que é teu amigo e gosta de você é de verdade. E nem aqueles que te chamam, eu queria falar com você no Messenger, convidando você para grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, grupos que saiam fora dessas pessoas. Lembrem de suas mães e seus pais quando diziam: não dê atenção a estranhos. O mal é muito sedutor, ele é muito carinhoso. O mal ele fala perfeito.
ele é um gentleman, é uma lady, ele é sedutor, ele é encantador, ele tem as palavras corretas para lhe encantar. O mal ele não é igual um troglodita, parece um bicho do mato falando. O povo fala, pô, isso aí não deve ter nem terceira série, esse animal. Só fala palavrão, descachado, boca suja, debochador, né? Isso aí tem até antipatia de um troço desse. Onde isso aí tem luz? Isso aí tem luz só dentro da casa dele, porque dentro dele tem luz, isso aí é apagão total. Porque eu prefiro ser assim. Porque o mal, ele chega totalmente falando perfeito, mansinho, ele fala um português polido, ele é muito educado, muito culto, e quando você vê, cara, você já era. Você, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu nunca disse agora, anota aí, para finalizar esse vídeo, a coisa mais forte desse vídeo. Tem pessoas que se aproximam de você porque elas fizeram pactos com você. Tem pessoa que te olha no Facebook ou no seu aquele Instagram, eu olho você em outras redes sociais e falo, pô, essa pessoa, ela tem a energia que eu preciso. E pessoas fazem pactos, fazem obras de ocultismo satânicas com suas fotos, com seus nomes. E aí, para se consagrar o pacto, ela tem que te chamar no Messenger. Ou você pode ter um WhatsApp, poderia falar com você, queria falar com você um pouquinho, no seu Messenger. Ah, tem um grupo de Instagram. Ou tem as iscas, os grupos, muitos grupos são iscas. Porque sempre tem alguém ali que está fazendo troca, moeda astral com você. E você entra inocente, sem qualquer, digamos, desconfiança, mas aí a sua vida vai pro saco. É isso que eu tenho aprendido. É por isso que eu falo, a missão é solitária, o caminho é solitário, é você e você, e você confia em você. É por isso que eu falo isso para vocês, tá bom? Obrigado, viu? Por vocês aí ter me ouvido, doado o tempo de vocês para conhecer um pouquinho da minha vida, um pouco de como eu sou, como eu me sinto, como que eu vejo as coisas, como que eu analiso, né? Como que é um pouco de mim. Muito obrigado mesmo, tá bom? Fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro. Sexta-feira tem a meditação já online para vocês e no domingo tem um vídeo top pra caramba. Mas muito obrigado por me cederem a atenção de vocês e me ouvirem um pouco. Fico extremamente agradecido. Fiquem todos em paz e que o universo abençoe a cada um de vocês e os seus aliados estejam sempre junto com vocês. Tchau, tchau.